Se existe um livro que já começa bagunçando a cabeça da gente no melhor sentido possível, é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Stephen R. Covey não chega com promessas mirabolantes, frases de efeito ou truques mágicos para virar um ser de luz em 15 dias. Ele chega com algo mais profundo, quase filosófico, uma provocação sobre quem você é, quem você pensa que é, quem os outros acham que você deveria ser e, principalmente, quem você escolhe se tornar. E se você acha que isso soa intenso, porque é mesmo. Mas calma, que a gente vai rir um pouco no caminho. Logo nas primeiras páginas, Covey nos puxa pela mão e convida para olhar a vida por um novo ângulo. Ele diz que tudo o que estamos tentando consertar do lado de fora, carreira, relacionamentos, produtividade, senso de propósito, só vai se alinhar de verdade quando a gente fizer o trabalho pesado aqui dentro, no território sagrado e confuso da nossa identidade. E ele usa uma palavra que parece saída de um manual de construção civil, mas que nesse contexto vira um mapa do tesouro, paradigma, ou seja, a lente por onde você vê o mundo. A ideia aqui é simples de explicar, mas difícil de aceitar. Às vezes o problema não é o mundo. É a lente suja, quebrada, trincada ou até embaçada por um café mal tomado e anos de condicionamento. Covey mostra que se a gente tenta mudar comportamento sem antes mudar a forma como enxergamos, é como colocar band-aid em iceberg. Não resolve. Então ele propõe o quê? Uma mudança de dentro para fora. Não adianta aprender truques para parecer organizado se no fundo você é um poço de caos emocional, tentando parecer funcional com uma planilha no Excel. E é nesse clima de vamos arrumar a casa por dentro antes de pintar a fachada que os 7 hábitos entram em cena. Mas calma, eu não vou te entregar aqui uma lista seca e técnica desses hábitos como se fosse um manual de instruções de micro-ondas. Até porque Covey é muito mais profundo do que isso. Ele constrói cada hábito como se estivesse te ajudando a montar um edifício. Só que em vez de cimento e tijolo, ele usa consciência, valores, decisões e muita sinceridade. O primeiro passo é assumir a tal da proatividade. E não, isso não é sobre fazer tudo correndo, nem levantar cedo e responder e-mails antes do sol nascer. Proatividade, na visão de Covey, é sobre liberdade. É entender que entre o que acontece com você e o que você faz com isso, existe um espaço. E nesse espaço mora a sua maior ferramenta, a escolha. Você não precisa reagir igual a um botão de elevador que aperta e acende. Você pode parar, pensar e decidir com calma. Parece simples, mas quantas vezes a gente explode por impulso ou toma decisões porque era o que dava para fazer? Pois é. E isso muda tudo, porque quando você entende que pode escolher sua resposta, você começa a construir sua vida com base em princípios e não em reações automáticas. De repente você para de culpar o chefe, a família, o governo ou o horóscopo. Você pega o volante da sua vida e pela primeira vez sente que está no comando. E aí, meu amigo, minha amiga, começa uma revolução silenciosa que faz mais barulho do que muita gritaria por aí. Mas Covey não para por aí. Ele diz, beleza, você agora entende que pode decidir. Mas decidir o que exatamente? E aí ele puxa a cadeira e te convida para uma conversa que parece vinda de um mestre zen com doutorado em estratégia. O que é mais importante para você? Não o que parece importante. Não o que os outros acham importante. O que é de fato essencial. Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Ou pior, qualquer distração parece destino. Então você começa a visualizar. Não um carro importado ou uma casa com piscina, mas a vida que você quer levar, as relações que você quer construir, o tipo de pessoa que você quer ser quando ninguém estiver olhando. E aí, Covey propõe que você comece com esse fim em mente. Que tudo o que você faz hoje esteja alinhado com essa visão de futuro. Porque se não estiver, você vai acabar gastando energia para subir uma escada que está encostada na parede errada. E olha que genial.
Enquanto todo mundo está obcecado por produtividade, ele te diz que o segredo está em priorizar. Mas não. Priorizar tarefas. Priorizar valores. Escolher fazer o que realmente importa, mesmo que isso signifique dizer não para um monte de urgências disfarçadas de obrigações. Você começa a se tornar aquela pessoa que, em vez de apagar incêndio o tempo todo, constrói uma casa à prova de fogo. Aliás, se você já passou por situações em que sentia que fazia muito e não saía do lugar, comenta aqui embaixo. Sério, conta pra gente aquele momento em que você percebeu que estava ocupado, mas não eficaz, porque esse tipo de comentário pode ajudar outras pessoas que estão na mesma roda viva e ainda nem perceberam. E aqui é lugar de compartilhar aprendizados, então, solta aí nos comentários. Mas seguimos. Covey, então, vira a página para um novo território, os relacionamentos. Porque ser eficaz sozinho é fácil. Difícil é ser eficaz convivendo com humanos, cheios de emoções, opiniões, egos e necessidades. E é aqui que entra uma das sacadas mais poderosas do livro. Pensar em ganhar, ganhar. Ele diz que toda vez que você entra numa relação buscando apenas vencer, alguém sai perdendo. E quando alguém perde, a relação enfraquece. Mas quando os dois lados ganham, a confiança cresce e a coisa flui como mágica. Só que essa mágica exige maturidade, empatia e um coração aberto. E falando em empatia, Covey dá uma aula que deveria ser ensinada nas escolas. Escute primeiro para compreender. Isso quer dizer que antes de querer ser entendido, você precisa entender. E não é aquele entender superficial, tipo, aham, entendi. Se colocar no lugar do outro. Ouvir com atenção real, sem ensaiar a resposta enquanto o outro ainda está falando. Quando você escuta de verdade, você toca a alma do outro. E quando isso acontece, qualquer negociação, qualquer conflito, qualquer relação muda de patamar. Depois que você entendeu que pode agir com liberdade, que pode viver com propósito, que pode priorizar o essencial e se relacionar de maneira sincera, Covey te entrega um segredo que muita gente esquece no caminho. Sinergia. Sim, aquela capacidade quase mágica de transformar diferenças em forças. Ele mostra que quando duas pessoas pensam diferente, isso não precisa ser um problema. Pode ser uma oportunidade de criar algo novo. Algo que nenhum dos dois criaria sozinho. É a velha história de que o todo é maior que a soma das partes. E nesse caso, é verdade mesmo. Para fechar com chave de ouro, Covey não esquece do autocuidado. Ele chama isso de afiar a serra. Uma metáfora maravilhosa para dizer que não adianta nada trabalhar, produzir, evoluir e se tornar alguém incrível se você está exausto, doente, emocionalmente quebrado. Você precisa se renovar. Cuidar do corpo, da mente, das emoções e do espírito. Ler, caminhar, meditar, se divertir, amar. Tudo isso faz parte do pacote. Porque eficácia sem equilíbrio é um castelo de cartas esperando o vento certo para desabar. E é aqui que o livro faz uma curva poética. Ele te mostra que ser eficaz não é fazer mais em menos tempo. É fazer melhor, com mais presença, mais consciência, mais intenção. É alinhar o que você faz com quem você é. E quando isso acontece, o mundo à sua volta muda. Porque você mudou por dentro. E como Covey diz, toda mudança duradoura começa de dentro para fora. Talvez depois de ler esse livro, você não vá virar CEO de uma multinacional, nem acordar iluminado como um monge tibetano. Mas com certeza vai parar de culpar os outros por tudo. Vai começar a tomar decisões mais conscientes. Vai saber dizer não quando for preciso. E vai perceber que os relacionamentos mais poderosos da sua vida não são baseados em controle, sim em confiança. E isso, meu amigo, minha amiga, vale mais do que qualquer título ou cargo. Agora que você mergulhou fundo nesse conteúdo transformador, que tal retribuir com um like e se inscrever no canal? Isso mostra que você curte esse tipo de conteúdo.
e nos ajuda a continuar trazendo mais resumos com alma, com humor e com propósito. E se você quer continuar nessa jornada de evolução pessoal, já clica no próximo vídeo onde falamos sobre A Arte da Guerra. Sim, um livro sobre estratégia que, acredite, tem tudo a ver com a sua vida pessoal e profissional. Porque ser eficaz é ótimo, mas saber usar sua energia na direção certa é melhor ainda. Até o próximo vídeo.